Bom dia, irmãos em Cristo. Convido-vos hoje a fazermos uma reflexão em torno da Palavra de Deus. Nós sabemos que a Palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que separa o espírito da alma e penetra até a medula. Quero assim, de uma forma inusitada, proceder a não só a partilha do Evangelho, e que esta Assembleia, este momento, seja o elegível para que nós possamos triturar desse mesmo pão. A palavra vai mais dizendo que o Senhor, na sua intimidade, quando fala com cada um, é no sentido de construir, é no sentido de nutrir, é no sentido de dotar aquela pessoa de um alimento sólido. Mas esta palavra ela é mais eficaz quando, por sua vez, o mensageiro pode levar essa mesma palavra para partilhar numa assembleia maior onde estejam duas ou mais pessoas. Para a primeira aula nós vamos partilhar, a nossa reflexão vai ser em torno do tema A Igreja é um Corpo Vivo. De uma forma sequenciada para organizar esta apresentação, eu coloquei aqui 5 principais tópicos. O primeiro é o corpo em sacrifício, o segundo é não pensar em si, antes pensar com moderação e conforme a porção da fé que Deus atribui a cada um. Terceiro é que todos os salvos pertencem a uma igreja espiritual. E depois que o amor não seja não fingido e que através da humildade nós consideremos-nos inferiores aos outros. E por fim, como vencer o mal com o bem. Em termos de corpo em sacrifício, nós sabemos que no Antigo Testamento o sacrifício levítico era na forma de animais mortos. Portanto, ofereciam-se animais em altares previamente estabelecidos com o auxílio de um sacerdote e através do animal morto, por via do sangue aspergado desse animal morto, que era um sangue quente, fazia essa separação da carne da gordura e depois vinha aquele sinal dos altos dos céus em forma de holocausto e devorava aquilo tudo e depois exalava um cheiro, um perfume que dizia-se que era um odor agradável ao Senhor, quando esse sacrifício fosse aprovado pelo Senhor. Ora, no Novo Testamento, com o envio de Cristo enquanto Cordeiro de Deus, ele veio precisamente para expurgar os nossos pecados. Como tal, o seu modelo de vida, ele veio, por ser um Cordeiro de Deus, ele veio como um sacrifício vivo. Portanto, ele entregou a sua própria vida para a aspersão dos nossos pecados. Com efeito, aquilo que se considera um sacrifício aceito, um sacrifício que foi trazido no Novo Testamento por esta ruptura por via de Cristo, é que o nosso corpo ele é em si um sacrifício ao Senhor. O que significa isso? É que a nossa entrega e devoção ao Senhor, o Evangelho, segundo Cristo como modelo, como o Senhor, o consumador da fé, é que nós devemos nos entregar de corpo, de alma e de coração. Isto é, devemos nos entregar por inteiro para o Senhor, ofertando a nossa própria vida e não animais mortos. Por essa via, disse que quando nós entregamos o corpo em sacrifício ao Senhor no altar, isto é, diante da obra, para o Senhor, dessa forma o nosso sacrifício torna-se vivo, torna-se santo e torna-se aceitável ao Senhor. O que é um sacrifício vivo? Um sacrifício vivo é precisamente nós entregarmos-nos voluntariamente e entregarmos a nossa própria vida em sacrifício ao serviço do Senhor. O sacrifício santo consiste em nós procurarmos seguir o padrão e a ordem de Deus, tendo uma conduta irrepreensível, seguindo um código de santidade que é nos afastarmos ou nos isolarmos para o Senhor. Enquanto um sacrifício aceito ao Senhor, significa que esta sequência de entrega sacrificial do nosso corpo ao Senhor possa daí exalar um odor que seja agradável ao Senhor, quando Ele incorpora ou obedece esses 3 pilares. Depois, tem a questão, o apóstolo Paulo vai mais ao fundo,
quando ele refere que deste modo nós atuamos, isto é, nós enquanto um corpo vivo, inseridos numa igreja, nós atuamos como um conjunto, como um sistema. Se nós olharmos para o corpo ele é composto de vários membros. E os membros todos em conjunto, eles cooperam e formam em conjunto um único sistema. E esse sistema, que é uma organização padronizada e que esteja orientada a um mesmo objetivo, do qual os órgãos não competem entre si, mas já há uma perfeita cooperação, há um alinhamento orientado, voltado à satisfação do objetivo do sistema. Isto requer precisamente em que nós tenhamos que aceitar por essa via que cada membro tem a sua função. Para o exercício dessa mesma função de cada membro, requer naturalmente características específicas, únicas e próprias desse mesmo membro. Dessa forma, nós assumimos que cada membro tem a sua função, tem, por assim dizer, o seu dom. Por essa via, não existe um membro que é mais importante que o outro membro. Não existe um dom que é superior ao outro dom. São todos igualmente importantes à luz do Senhor, e nós temos que pensar em nós não como de uma forma exaltiva ou superior aos outros, quer pelos dons que possuímos, quer pelas funções que exercemos num sistema, mas sim temos que pensar antes com moderação, em função da porção da fé que o Senhor atribui a cada um. Falando em porção da fé, isso leva-nos ao discurso entre Elias e Eliseu, em que o profeta Eliseu, quando ele quis, inspirando-se na vida e na obra do profeta Elias, ele seguiu e lhe pediu que ele lhe transmitisse ou lhe passasse os dons que ele possuía. E o profeta Elias, esclareceu ao profeta Eliseu que os dons do Senhor não são passados por herança, mas são passados de forma espiritual. Desta forma, nós estamos a assumir que todos os salvos, isto é, todas as pessoas que entregam-se em sacrifício ao Senhor, a sua vida, fazem da sua vida ao serviço do Senhor, isto é, todos os salvos, eles como tal pertencem a uma igreja espiritualmente falando. Isto é, não existe congregação A, congregação B, congregação C, congregação D. Quaisquer que sejam as congregações, enquanto que um corpo vivo que faz uma igreja, elas todas, por sua vez, também são membros. Isto é, há três dimensões de ser membro. Há a dimensão de ser membro como uma pessoa em si, individualmente, que ela tem vários membros, que os seus membros formam um sistema. Há que ser membro enquanto a pessoa é parte de uma igreja, de uma congregação, de uma assembleia, onde fazem-se reuniões, cultos, e esta pessoa, juntamente com outras pessoas dessa igreja, eles fazem um sistema, fazem um corpo. Mas também há uma outra dimensão, em que várias igrejas, elas por ser cada igreja é um membro. Então as várias igrejas, elas todas complementam-se, não é uma igreja que é mais que a outra. Cada um tem o seu dom, consoante a porção que o Senhor atribui a cada um, e todas essas igrejas, elas formam um corpo de Cristo e que o Senhor vem à cabeça para completar este sistema que é à disposição de todas as igrejas. Nós chamamos de igreja espiritual. Não é igreja física, no sentido da igreja ecumênica, uma igreja enquanto uma instituição, a igreja A, B ou C. Mas todas as igrejas, elas são igualmente membros de Cristo, são corpo vivo e elas, em coletivo, formam uma igreja espiritual. Enquanto a disposição ao longo desta reflexão escatológica, o apóstolo Paulo remete-nos à necessidade de, enquanto nós admitirmos que não existe um membro que seja superior ao outro, no entanto que dons, no entanto que funções, e não existe uma congregação A ou B que seja única, independente, autônoma ou melhor que a outra, mas todas são igualmente importantes para formar uma igreja espiritual. Então ele diz que, independentemente dos dons que a igreja, ou a pessoa, ou o membro, ou a igreja, ou as igrejas possuam, mas se faltar o amor, então
perde a essência, porque o amor é o dom primordial, é o denominador comum que suporta toda a estrutura que forma um corpo vivo, que faz o corpo de Cristo e que só se completa como igreja quando o Senhor, por sua vez, vem à cabeça. Porque um corpo sem cabeça é um corpo incompleto. O corpo sem cabeça não anda, não pensa, não age. Mas o corpo completa-se quando tem uma cabeça. Então nós estamos a dizer que o amor que não seja fingido. O que é o amor que não seja fingido? É a disposição de nós servirmos de humildade para considerarmos e tratarmos os outros como se eles fossem, porque realmente são superiores a nós próprios. E por fim, esta é uma grande armadilha que muitas pessoas caem. Normalmente, as pessoas sábias ou as pessoas ungidas, as pessoas que têm algum dom, não raras vezes elas sofrem ostracização por outras pessoas. E esta ostracização, esta perseguição, este mal, muitas das vezes nos remete ou pode criar algum ciúme, alguma ira, alguma indisposição, alguma irritação pela postura dessas pessoas e principalmente porque o Senhor permite que pessoas façam isso, sejam pessoas mais próximas a nós, sejam nossos próprios familiares, sejam nossos próprios amigos, sejam aquelas pessoas que nós mais ajudamos ou até nos dias de hoje fazemos o melhor de nós para ajudá-los. E são essas mesmas pessoas que dentro de uma mesma falha que nós temos estão em cima de nós a exigir. O que acontece? O que o apóstolo Paulo convida, diz-nos, é que diante de uma situação, ainda que estejamos no limite de uma situação como esta, em que alguém que nós tenhamos ajudado e que ainda vamos ajudar mais à frente, mas esta pessoa nos ataca, por assim dizer, neste limite da nossa consciência humana não podemos cair ou perder a nossa salvação, que seria nós esquecermos todo aquele evangelho, aquele banho, aquela disposição e ali agirmos o mal pelo mal. O que ele quer dizer com isso? É que o fim último do amor na base do evangelho, que é uma igreja espiritual, que está inspirado na disposição em que a pessoa não pensa em si como um fim último, mas sim admite que a sua porção, o seu dom, é em função da porção de fé que o Senhor conferiu a si, que é diferente da porção de fé que o Senhor confere ao indivíduo B, C e D até o indivíduo Z, perpetuamente. E que todo este processo está em prol de uma oferta do nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, é que para nós vencermos o mal, temos que sempre usar o bem. Portanto, o bem é o princípio e é o fim do Evangelho de uma igreja enquanto um corpo vivo. Pronto, então na nossa conversa, o meu contributo ou a minha questão é a seguinte. Ouvimos que a palavra disse que no Velho Testamento usava-se cordeiros como tal, vivos, era retirado a gordura e depois um raio vinha, levava o sacrifício e saía lá um perfume. Agora, o que eu queria saber é, depois de Cristo, qual é o sacrifício que se pode oferecer a Deus? Será esse o corpo humano? Prontos, eu tenho uma outra questão que nem por acaso não é uma coisa que tocou-me, que é a seguinte: os membros só, eles, sem a cabeça, não podem locomover-se e muito mais. E a cabeça sem o resto dos membros é uma questão fora da Bíblia. E a cabeça fora dos membros pode ser interpretado espiritualmente, porque estamos a dizer que o corpo ele funciona em coordenação, mas ele não pode funcionar sem
a entrada da cabeça, que é Deus no nosso espírito. Então, queria perceber mais ou menos esta parte não funciona e esta pode continuar. E queria também perceber se a nossa reflexão de hoje, o círculo do qual começa do número 1 ao 5º, que já foi passado, foi explicado pelo coach, queria perceber se este ciclo em si, o resumo dele é amor ao próximo, sim ou não? Ok, então depois de Cristo, Cristo ele veio marcar o fim de uma era e o início de uma nova era. No Antigo Testamento, a condição para a salvação era a circuncisão e a lei. Mas com a vinda de Cristo, houve uma reforma sobre quais são as disposições ou as condições para a salvação. Se por um lado nós sabemos que Cristo não veio para refutar ou negar a lei, nem os profetas, mas sim veio para aperfeiçoar ao trabalho iniciado por estes. Com o Novo Testamento, com a vinda de Cristo, a condição para a salvação passou a ser a fé e o batismo. Com isso, o apóstolo Paulo, nesta reflexão que faz sobre a igreja como um corpo vivo, ele refere que o sacrifício primordial que a igreja deve fazer, a igreja neste caso, a pessoa, enquanto um corpo, está a fazer uma similaridade entre o corpo enquanto uma igreja em ação. Então, o sacrifício primordial que o apóstolo Paulo remete, ou exige, ou orienta, advoga, defende para as pessoas, é precisamente olhar para Cristo como modelo. O que Cristo fez? O que Cristo simbolizou? É que ele veio como o Cordeiro de Deus. Porque antes, no Antigo Testamento, apresentava-se como sacrifícios animais mortos. Mas o Cristo, ele veio entregar a sua própria vida. Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar como sacrifício o nosso próprio corpo, a nossa própria vida. Isto é, agora o sacrifício tem que ser vivo. É por isso que o sacrifício tem que ser o quê? Vivo, que é a nossa própria vida, o nosso próprio corpo enquanto vivos, agora. A nossa vida, o nosso corpo. É um sacrifício vivo, é um sacrifício santo, que é a prática da santidade, porque quando nós nos separamos do mundo e ofertamos a nossa vida, o nosso corpo para o serviço de Deus, então a partir daquele momento nós passamos a praticar a santidade, que é nos afastarmos da concupiscência da carne. E em terceiro lugar, naturalmente, que também seja um sacrifício que exale um odor, um aroma que seja agradável ao Senhor. O que é ser agradável ao Senhor? Que o Senhor aprove. A segunda questão: se os membros sem a cabeça não podem locomover-se, será que a cabeça sem os membros pode funcionar? Ora, aqui nós temos que ver a mecânica da seguinte forma. O Cristo, ele em si, ele é Deus. E como tal, ele tem a plenitude. Porque ele, quando cumpriu o seu ministério, que é o Evangelho de Cristo, que foi na base do sacrifício, ele adquiriu, após completar esse processo, que foi vida, paixão, morte e ressurreição. Ao ele ressuscitar dentre os mortos, ele, a partir daquele momento, passou a adquirir todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Ele passou a ser uma autoridade, passou a ser o caminho para o Senhor, passou a ser um intercessor válido para o próprio Deus. Ele passou a ser o caminho, a verdade e a vida. Como tal,
Ele é que é a igreja. Uma coisa, ele enquanto a igreja, enquanto um todo, ele em si, ele é um corpo, em que o corpo tem os membros e tem a cabeça. Ele é a plenitude, ele é o todo. O que é que o apóstolo Paulo está a sugerir? É que nós sejamos o corpo de Cristo. Por quê? Por intermédio do Espírito Santo, ele atribui dons às pessoas. E cada uma dessas pessoas, isoladamente, começa a funcionar como membros. Nós vimos várias dimensões de membro. Vimos membro enquanto uma pessoa isolada, ela sozinha, tem vários membros, e o conjunto dos membros faz um sistema. Esta pessoa inserida numa igreja, que dentro dessa igreja comunga da palavra, do evangelho, com várias outras pessoas, como se cada pessoa fosse um membro. E também vimos o sistema como um todo, em que várias igrejas, elas todas atuam cada uma como se fosse um membro. E elas juntas, quando completam-se, elas fazem o corpo de Cristo. Quando são igrejas que são orientadas pela verdade, tendo o Cristo como intercessor e o caminho para a salvação. Quando assim é, então o Senhor vem à cabeça, porque Ele confirma, testifica, porque Ele é o caminho. Se a igreja pregou, defende esta verdade, busca esta verdade, então Ele confirma, testifica e vem e completa essa igreja, vindo à cabeça. Portanto, o Cristo, Ele não é nem o corpo, nem a cabeça, Ele é o todo. Nós, quando nos fazemos membros dEle, nós formamos o corpo dEle. Porque a parte mais importante é a cabeça, porque Ele é que é a direção. Então, naturalmente que uma cabeça, sem os membros, não pode funcionar. Mas o Cristo, Ele por si, Ele é o todo. Ele é a cabeça, Ele é os membros. Por que nós não podemos ser a cabeça, só podemos ser o membro? Porque Ele é que é o autor e o consumador da fé. Ele é que é o guia, Ele é que é a ressurreição e a vida. Ele é quem já ascendeu para lá onde nós todos queremos chegar. É por isso que Ele, quando adquiriu todo o poder, Ele foi se posicionar à destra do Pai, para que todos os joelhos possam se dobrar diante do seu nome, que é uma autoridade divina, e que todas as línguas confessassem que Ele é o Senhor. Sobre esta observação, se esta reflexão de hoje se resume no amor ao próximo, podemos, sem sombra de dúvidas, concordar, anuir que sim, é uma forma de demonstração de amor ao próximo. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele antes, quando era Saulo, ele era uma pessoa que oprimia, hostilizava, criticava, porque ele era um fariseu, ele era um judeu que conhecia a lei, conhecia a ciência, conhecia a doutrina, mas ele não praticava a doutrina. Por essa razão é que ele perseguia os que ele achava que eram gentios, porque os judeus, nessa lógica, achavam-se o povo santo, o povo eleito, únicos eleitos para o Senhor. Então, os que não fossem judeus, para eles eram gentios, e eles achavam-se mais do que os outros. Então, é assim que ele, a caminho de Damasco, ele na sua marcha, ele foi encandeado com uma luz muito intensa, que era o próprio Cristo Jesus, que disse a ele, chamou-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela luz foi tão intensa que Saulo ficou cego. Ele pôs-se de joelho e ficou cego, estático, sem ação. E dali ele foi removido para uma imediação de uma casa, uma família ali próxima, que lhe acolheram, começaram a dar-lhe os tratamentos, os cuidados. Naquela altura o Senhor foi tocar a um profeta, disse, olha, vá até a casa X, há de encontrar alguém que está a clamar, está à espera, está cego, porque ele já não tem ação.
eles têm mobilizado. Então essa mesma pessoa vai lá ungir essa pessoa consagrada. E aquele profeta disse, mas não é esse que anda a perseguir-nos. Por que eu devo vir ter com essa pessoa que anda a perseguir? Então o Senhor respondeu, esse já é meu. Eu já lhe transformei num instrumento meu de implementação da minha cosmovisão cristã. Então vai só confirmar ele já é meu, já estou a trabalhar ele. Ele já faz parte dos meus. Portanto, ele já tinha sido convertido pelo Jesus Cristo. Então, quando o profeta foi, completou, fez isto, Saul começou a ver, nasceu uma nova pessoa, que é o batismo, por via da fé, converteu-se. E a partir dali, ele começou a profetizar. Ganhou uma nova vida, nasceu numa nova dimensão e começou ali o seu evangelho. E a partir dali passou a chamar-se Paulo, já não Saul. Portanto, já era uma nova criatura, tinha sido batizado. Para dizer que o Novo Testamento, a condição para a salvação é fé e o batismo, não é lei, porque ele antes dominava a lei, mas não vivia em função da lei. Diante da explicação que estivemos a ter sobre este ciclo de 1 a 5, eu vou para o princípio que fala da entrega do corpo em sacrifício e depois vou terminar que a minha questão vai em torno de tudo. Numa fase terminal, após essa entrega, em que a pessoa já está mesmo dedicada a seguir a vida com o corpo em Cristo, como é que se pode identificar uma ação ou alguém que vem para afastar da presença de Cristo? Visto que esteve a identificar que às vezes podem ser pessoas próximas. No contexto de uma assembleia, de um conjunto de pessoas que se reúnem formando um corpo, cada um com o seu dom, com as suas atribuições, esta ação de liderar, que é inspirar, motivar, organizar, balancear e aquilatar vários membros para que eles estejam voltados para o mesmo objetivo, de uma forma organizada, padronizada, sem ferir os princípios, porque isso são diferentes, os membros são distintos uns dos outros, mas tem que haver sempre um elemento que traz um equilíbrio, que é um alinhamento, para que, não obstante as diferenças entre as pessoas, possa haver uma coordenação. Quer dizer, as diferenças não podem servir para afastar, mas é trazer essas diferenças para que elas possam se complementar e aperfeiçoar o trabalho de cada um individualmente, tornando algo maior. Então, esse trabalho normalmente é feito por um líder eclesiástico. Como é que esse líder eclesiástico faz esse trabalho de unificação, de inspiração, de juntar, unir vários membros, vários dons, várias pessoas? Ele não faz do sozinho, nem faz por si, porque o líder eclesiástico que seja, ele por si é insuficiente. Por isso nós dizemos, a pessoa não pode pensar em si, mas a gente tem que pensar com moderação, porque a porção da fé que ele tem é diferente da porção da fé que outra pessoa tem. E não existe uma pessoa que é mais importante que a outra. Consequentemente, qual é esse elemento que vai inspirar, que vai instruir a este líder para que ele possa organizar as várias pessoas e poder anular quaisquer ações ou qualquer pessoa que venha a impedir esta caminhada em Cristo, ou venha a impedir com que a pessoa perca a comunhão com Deus? Isso é garantido por intermédio do Espírito Santo. De que forma? O Espírito Santo, ele exige duas condições. A primeira é que a pessoa tem que experimentar esvaziamento espiritual. O que é esvaziamento espiritual? Não pensar em si, a pessoa ver-se como um saco vazio. A pessoa se despir do ego. Quem se despe do ego, quem mora em si. Por isso Cristo disse, primeira condição, nega a si próprio. Então você tem que negar a sua existência, negar o seu conhecimento, negar o seu ego, negar as suas próprias vontades, rejeitar. Primeiro, estar em função, em consonância com a vontade de Deus, de servir a Deus, que é a questão de sacrifício. Temos estado a falar, que eu vou desenvolver um pouco mais a página. Então, quando a pessoa se esvazia espiritualmente, não pensa em si como um meio
percebe que a pessoa é apenas uma porção da fé, que precisa das outras pessoas, também tem outra fé, tem outras porções, tem outros dons para juntos formar uma igreja. Nesse preciso momento a pessoa está a morrer a si própria. Porque o Cristo disse, nega a si próprio, carrega a sua cruz. O que simboliza a cruz? É o local onde Cristo morreu, foi se entregar, foi lá. Então a pessoa nesse momento está a se esvaziar. Quando a pessoa se esvazia do pensamento e depois a pessoa experimenta a cruz, que é entregar-se para a morte, voluntariamente oferecer-se para morrer, que é para morrer pela carne, para poder nascer em espírito. A pessoa nunca vai nascer em espírito se não morrer pela carne. O primeiro é morrer pela carne, para poder nascer pelo espírito. Então, assim, primeiro é esvaziamento espiritual, depois é experimentar a cruz. Quando a pessoa experimenta a cruz, naquele momento o Espírito Santo emerge na pessoa, na dimensão vertical. E a partir daquele momento o Espírito Santo atua como uma injeção de poder sobre essa pessoa que vai instruir a pessoa a ser ponderada, a ter mansidão, a ter observação, praticar a santidade. Então, esta conduta da pessoa vai lhe afastar ou vai permitir com que as maldades, porque não significa que o mal nunca vai deixar, sempre vai existir, até porque é desejável que o mal exista, é desejável que o mal e o bem cresçam juntos, é desejável. Mas o Espírito Santo, porque a pessoa por si é incapaz, é insuficiente. Esvaziamento espiritual, carregar a cruz, nascer em espírito, injeção do Espírito Santo como um poder, e esse Espírito Santo que a partir daquele momento começa a agir na nossa vida. No Antigo Testamento, vimos que as pessoas davam sacrifícios. Então, a minha questão é, por que davam sacrifícios? E agora, no tempo de Cristo, o que se dá para ser salvo? Havia várias formas de sacrifício. Tem o sacrifício de justiça, sacrifício de expiação, sacrifício de louvor. Nesta dimensão, estamos a falar daquela forma sacrificial na forma de imolação de animais mortos. O sacrifício de animais. É como era praticado o sacrifício na luz do Antigo Testamento, na lei que foi dada, naquela fase a Abraão, os primeiros homens, Abraão neste caso, que foi o primeiro que foi obrigado a fazer um grande sacrifício, que é assim conhecido, que é dado como exemplo na palavra, na Bíblia, do qual resultou que ele foi justificado e foi designado como o pai da fé, porque ele superou o sacrifício que lhe foi imposto, que na altura era sacrificar o próprio filho. O que significa? Por que as pessoas assim sacrificavam? É que as pessoas no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, quaisquer que sejam as pessoas, elas têm uma crença. Movem-se segundo algo em quem acreditam. E este algo em que elas acreditam sempre exigem um sacrifício. O que é um sacrifício neste caso? É um reconhecimento, é um agradecimento. Naquela dimensão do Antigo Testamento, o sacrifício do animal era uma forma da pessoa. Se formos ver o exemplo de Abel e Caim, o Senhor pediu os dois sacrifícios, mas Caim foi escolher o pior dos animais que tinha, e Abel, do contrário, não. Abel escolheu o mais gordinho, o mais tenro, o vitelo, que naquele caso era o melhor. Por quê? Porque ele queria agradar o Senhor, e agradar para ele, ou agradar o Senhor, era dar o melhor de si. Isto significa o que? Suscita que nós temos que ver na nossa crença a que Deus é que servimos. O Deus que nós servimos sempre vai exigir um reconhecimento, que chamemos de sacrifício. Então, no Antigo Testamento, os sacrifícios que eram dados, que eram mais sacrifícios de expiação de pecados, mas também tem um sacrifício de justiça. Foi o caso de Abraão, foi testado, não foi por pecar, mas sim Deus queria testar a justiça do próprio Abraão. Então, qualquer que seja a disposição ou as tipologias do sacrifício, ou sacrifício de louvor,
que é reconhecer a Deus acima de todas as coisas. Qualquer que seja a tipologia do sacrifício que era dado, ofertado no Antigo Testamento, era para reconhecer ou agradecer ou mostrar gratidão para com o Deus que eles serviam. E no Novo Testamento, o que é que se dá para ser salvo? À luz desta reflexão, nós estamos a dizer que o que se dá para ser salvo, se Cristo veio inaugurar uma nova era em que a condição para a salvação passou a ser a fé e o batismo, na luz desta reflexão do apóstolo Paulo, ele diz que o sacrifício que é aceito para o Senhor é um sacrifício que seja vivo, santo e agradável. E o que é este sacrifício seja vivo, santo e agradável? É dar a nossa própria vida, o nosso corpo vivo para o Senhor. Compadecer-se e seguir a instrução de Cristo de negar a nós próprios, porque nós sabemos que o nosso corpo, o nosso coração é fraco e, com efeito, ele não raras vezes nos leva a que nós possamos viver em função dele. E quando assim fazemos, nós estamos a buscar a autoexaltação, estamos a buscar a autossatisfação, estamos a deixar de viver para Deus. Então, ele pede tão somente como o melhor sacrifício para ele, não é entregar dízimo, não é subir montanhas, não é agradar aos outros, não é dar pão às pessoas, não. O principal e o maior sacrifício que Deus pede, à luz desta reflexão de Paulo, é nós entregarmos a nossa própria vida em função do Senhor.